família que me alimentou está morta há anos. Se eu tivesse ficado no meu carro naquela noite, eu não teria visto a casa. Eu não teria entrado. E eu não teria que viver com o que sei agora. Meu carro quebrou em um trecho isolado da estrada, a quilômetros de qualquer lugar. O motor falhou uma vez, 2 vezes, e então parou completamente. Sem sinal de celular e sem esperança de parar outro carro, comecei a andar. Foi então que eu a vi, uma luz fraca piscando entre as árvores. Era uma casa velha e desgastada, mas uma luz quente derramava das janelas como um farol. O desespero me tornou corajoso. Bati na porta e depois de um longo momento, ela se abriu. Um homem estava lá, alto e magro, talvez na casa dos 60. Seu sorriso gentil e seus olhos suaves me tranquilizaram. Problema com o carro? Ele perguntou. Eu disse. Posso usar seu telefone? Claro! Entre, filho. Não é seguro ficar aí fora. A casa tinha um cheiro levemente metálico, como sangue coberto de alvejante. O calor era sufocante, quase opressivo. Uma mulher apareceu da cozinha, magra e pálida, com um sorriso que parecia colado no rosto. Coitadinho, você deve estar faminto. Sente-se, sente-se. Vou preparar algo para você comer enquanto meu marido chama ajuda. Ela me trouxe uma tigela de ensopado grosso e escuro, com pedaços de carne e legumes macios, cozidos demais. A primeira mordida me deixou enjoado. A carne era dura, borrachuda, com um gosto estranho que eu não conseguia identificar. Você não gostou? Ela perguntou, seu sorriso vacilando. Não. Está bom, menti, forçando outra mordida. Seu sorriso voltou, maior do que antes. O adolescente sentado do outro lado não dissera uma palavra. Ele olhava fixamente, sem piscar, com um leve sorriso que me deu calafrios. Eu queria ir embora. Todo o meu instinto gritava para eu sair daquela casa. Mas a educação me manteve sentado. Preciso ir ao banheiro, eu disse finalmente, levantando-me muito rápido. Segunda porta à esquerda, disse o homem, seus olhos se estreitando levemente. Eu andei pelo corredor escuro, mas não parei no banheiro. Uma porta no final do corredor chamou minha atenção, levemente entreaberta, com uma luz fraca vazando de dentro. Não sei o que me levou a abri-la, mas eu abri. Era um porão. O cheiro me atingiu primeiro, denso, doce e metálico. As escadas rangem enquanto eu descia, e o feixe da minha lanterna tremeu enquanto eu passava pela sala. Uma mesa de açougueiro estava no centro, sua superfície marcada e manchada com sangue velho. Ganchos pendiam do teto, alguns vazios, outros segurando pedaços de carne. Ossos estavam espalhados pelo chão, alguns lascados, outros assustadoramente intactos. Uma caveira repousava em uma prateleira, seus olhos vazios me encarando. O ensopado que eu comi subiu na minha garganta. O que você está fazendo aqui embaixo? Eu me virei para ver o homem parado no topo das escadas. Seu sorriso gentil havia desaparecido. Eu achei que fosse o banheiro, gaguejei. Você não devia ter vindo aqui embaixo. Ele disse suavemente. Atrás dele, a mulher apareceu. Seu sorriso largo agora distorcido em algo predatório. O adolescente estava ao lado dela, segurando uma faca longa e enferrujada. Você não pode ir embora, disse o homem, aproximando-se. O pânico tomou conta. Eu o empurrei, correndo escada acima e para o corredor. Meu ombro bateu com força na porta da frente e eu cambaleei para a noite fria. Atrás de mim, eu ouvi a risada da mulher. Corri cegamente pelas árvores até ver os faróis. Um carro diminuiu a velocidade e o motorista se inclinou para fora da janela. Que diabos você está fazendo aqui? Me ajude, eu ofeguei, entrando no banco do passageiro. Por favor, apenas me tire daqui. A polícia não me acreditou no início, mas eu os convenci a verificar a casa. É só alguns quilômetros para trás, eu disse. Vocês não podem errar. Tem uma luz na varanda. Eles trocaram um olhar e um deles disse: Aquela casa queimou 40 anos atrás. A família morreu no incêndio. Não, eu disse. Eu estava lá agora mesmo. Eu os vi. Eles me levaram até o local. Não havia casa, apenas um terreno vazio, coberto de ervas daninhas. Mas na terra eu encontrei um gancho. Estava enferrujado, velho, mas inconfundível. Quando saímos, eu ouvi a risada da mulher, fraca e zombeteira, ecoando pelas árvores.
Eu estarei esperando. O garoto estava tendo um tempo difícil ultimamente. Eu sabia porque estava observando. Os pais dele começaram a gritar novamente. Eles faziam isso na maioria das noites agora. Portas batiam, as vozes aumentavam, as coisas quebravam. O garoto sentava no topo das escadas, abraçando os joelhos e ouvindo. Ele nunca chorava, não onde eles pudessem ouvi-lo. Na escola, as coisas não eram muito melhores. 3 garotos decidiram que não gostavam dele. Eles empurravam ele nos corredores, chamavam-no de nomes, pegavam o almoço dele. Ontem, eles o trancaram dentro de um armário. Ele ficou sentado no escuro por 23 minutos antes que um professor o encontrasse. Ele não contou a ninguém. As crianças são muito boas em guardar segredos, especialmente aqueles que elas não deveriam ter que guardar. Naquela noite, a mãe dele gritou. O pai dele gritou mais alto. Algo quebrou no andar de baixo. O garoto subiu para a cama e puxou o cobertor sobre a cabeça. Eu esperei. Eventualmente, a casa ficou em silêncio. A respiração dele desacelerou. As mãos dele se soltaram. Ele adormeceu. Foi então que eu vim por ele. O lugar para onde eu o levei não era bom. Nada ali era bom. Era um enorme armazém sem janelas e sem portas óbvias. O teto desaparecia na escuridão. Uma lâmpada nua pendia de um fio, balançando suavemente acima de nós. Havia cadeiras espalhadas pela sala, mesas de metal, ganchos enferrujados, estantes cheias de coisas que ninguém deveria precisar. O ar cheirava a concreto úmido, alvejante e algo metálico. O garoto estava ao meu lado. Ele não estava mais com medo. Os pais dele estavam lá. Os 3 garotos da escola também. O garoto caminhou lentamente em direção a eles. A mãe dele começou a chorar. O pai dele tentou falar. Um dos garotos começou a pedir desculpas. O garoto não disse nada. Ele apenas os olhou, sorrindo. Eu nunca tinha visto ele sorrir assim antes. Ele apontou para as cadeiras. Senta. Eles sentaram, um por um. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém gritou com ele, ninguém o empurrou, ninguém lhe disse o que fazer. Porque naquela noite, ele era quem fazia as regras. Eu assisti ele se tornar alguém que nunca tinha visto antes. Alguém que não precisava se esconder. Alguém que não precisava ficar quieto. Alguém que finalmente tinha controle. Horas se passaram. Os gritos eventualmente pararam. O garoto voltou até mim. Havia algo diferente em seus olhos. Algo frio. Algo pacífico. Terminamos? Ele perguntou. Eu olhei pelo armazém, para as pessoas que tornaram o mundo dele insuportável. Não, eu disse. O garoto sorriu. Bom. Ele caminhou de volta em direção a eles, e eu continuei assistindo. Porque aquela noite era a noite dele. O trauma dele para enfrentar. E na noite de amanhã, após mais um dia ruim na escola, depois que seus pais começarem a gritar novamente, ele vai se enfiar debaixo dos cobertores mais uma vez. Ele vai fechar os olhos. Ele vai adormecer. E eu, novamente, estarei esperando para levá-lo de volta ao meu domínio, onde ninguém toca nele, ninguém o faz sofrer e ele faz as regras. Eu abro uma transmissão ao vivo que mostra minha própria silhueta. Uma lua cheia pendia alta no céu enquanto estava sentada no último ônibus para casa, soltando um bocejo preguiçoso. Desbloqueei meu telefone, abri um aplicativo popular de streaming ao vivo e comecei a procurar histórias de terror. Enquanto rolava a tela com pouco interesse, meu dedo pausou em uma miniatura de stream específica. A pessoa na imagem parecia estar dentro de um ônibus cheio, direcionando a lente para uma mulher com as costas curvadas. A iluminação estava fraca, aprisionando aquela silhueta solitária bem no centro, como se estivesse destinada a engoli-la inteira. O equipamento de gravação parecia antigo, resultando em uma qualidade de vídeo embaçada e granulada. O título dizia: certa noite, fui seguido por alguém invisível. Ao lado, a contagem de espectadores mostrava 0. É um novo streamer? De repente, uma chama de interesse surgiu e eu toquei para entrar. Mas não demorou muito. Enquanto eu encarava aquela visão de costas estranhamente familiar, minhas sobrancelhas se franziram. Ué, parece, eu. Virei a cabeça para olhar atrás de mim. Certamente, um cara alto apontava a câmera do telefone diretamente para minhas costas. Quando nossos olhares se encontraram, ele mostrou um sorriso brilhante sem vergonha. Desviei meu olhar de volta para o telefone. O streamer parecia não se importar nem um pouco com eu ter acabado de me virar. A câmera ainda estava firmemente direcionada para minhas costas.
Era o sinal indicando que as portas do ônibus estavam abrindo. Levantei e, na tela, minha figura também se levantou. Saindo diretamente do ônibus, esperei silenciosamente na calçada pelo cara que tinha estado secretamente me filmando. Mas até o ônibus se afastar, ninguém mais desceu além de mim. Isso não faz sentido. Confusa, desviei meu olhar de volta para a tela. O streamer ainda estava transmitindo, e minha figura permanecia bem no centro do quadro sem o menor tremor. Aquele cara mais cedo não era realmente quem estava me filmando? Virei a cabeça para olhar. Não havia ninguém escondido atrás de mim. Neste momento solitário, nesta rua completamente vazia, só havia eu. Se quem estava me filmando não era aquele cara, então quem era? Ou melhor, o que era? Os pelos dos meus braços se arrepiaram um por um. Na tela, eu estava recuando. De repente, eu girei e corri em uma direção desconhecida. Eu não estava longe de casa, só mais 2 quadras e eu chegaria ao meu apartamento. Meu coração batia violentamente, completamente fora de controle. Se era apenas minha imaginação ou não, naquela rua deserta, parecia haver outro par de passos. Um a um, se sobrepondo perfeitamente aos meus próprios passos. Não importava quão rápido eu corresse, a pessoa segurando a câmera mantinha a mesma distância exata de antes. E com o passar do tempo, ela se aproximava cada vez mais. A figura na tela estava se tornando cada vez mais clara. O que acontecerá se ela me alcançar completamente? 5 minutos depois, finalmente cheguei à entrada do meu apartamento. A essa altura, o quadro da câmera envolvia totalmente meu corpo. Em apenas mais alguns minutos, eu tinha certeza de que estaria pressionada bem contra mim. Correr assim não era solução. Mesmo se eu chegasse em casa. E daí? Apenas esperar para morrer? Tentei fechar a transmissão ao vivo. Surpreendentemente, ela fechou sem nenhum problema. Suspirei aliviada. O problema parecia estar resolvido. Mas então, perguntas inundaram incontrolavelmente minha mente, uma após a outra. Mesmo se eu saísse da transmissão, como poderia ter certeza de que aquilo tinha me deixado ir? E se sair da transmissão não a afastasse? E se, no momento em que chegasse em casa, relaxasse completamente, ela me alcançasse e me engolisse inteira? Pensamentos e mais pensamentos espiralavam na minha mente. Queria abrir a transmissão para checar se a câmera não estava mais apontando para mim, mas temia que pudesse ser uma armadilha. Mas sem abri-la, como poderia confirmar? Apenas checar a capa também não funcionaria. Afinal, mesmo antes de eu tocar na transmissão, eu já estava nela. De repente, uma notificação apareceu. Ana, eu realmente sei que errei. Podemos voltar a ficar juntos. Eu juro que nunca mais vou trair. Era meu ex-namorado. Uma ideia de repente me ocorreu, e eu enviei a ele o link da transmissão ao vivo. Abra este link, entre na transmissão e me diga o que está transmitindo. Então eu concordarei em voltar a ficar juntos. Alguns minutos depois, ele enviou a mensagem que eu mais esperava. Ana, por que a câmera nesta transmissão está apontada para mim? Sou o único em casa. O que você fez? Por que você está fazendo isso comigo? As mensagens pareciam digitadas em pânico, cheias de erros de digitação. Funcionou. Agora que a coisa estranha tinha ido atrás dele e mudado de alvo, não deveria estar me observando mais. Mas só para garantir, eu ainda abri o aplicativo de streaming ao vivo, verifiquei meu histórico e encontrei aquela mesma transmissão. A essa altura, a miniatura da capa tinha mudado para o rosto de um homem. A câmera estava tão perto dele que distorcia suas características faciais. Após lidar com o incidente sobrenatural, voltei para casa, comi algo rápido e subi para a cama. Por pura bondade de coração, disquei para a polícia antes de dormir e dei a eles um breve resumo do que havia acontecido. Independentemente de eles acreditarem em mim ou não, desliguei e tentei dormir. Tinha uma reunião no escritório na manhã seguinte. Não podia me dar ao luxo de estar sem dormir. Deitei de lado, de costas para a porta do quarto, completamente escondida debaixo das cobertas. De vez em quando, passos ecoavam da sala, impedindo-me de adormecer em sonhos doces.